Inicialmente, agradecemos o convite do José Roberto e os demais organizadores das atividades do Centro Espírita Joana d'Arc. E, embora essas apresentações geralmente tenham sido na forma de um diálogo, né, aqui o modelo é um pouco diferente, então a gente acaba se sentindo um pouco solitário aqui de falar apenas para a câmera aqui, mas vamos lá. Eu sugeri ao José Roberto que a gente falasse um pouquinho hoje a respeito do tema A Sabedoria de Emmanuel para os Tempos Atuais. Para quem acabou de chegar de Marte, né, e nunca ouviu falar quem que é Emmanuel, Emmanuel foi o guia espiritual de nosso querido Francisco Cândido Xavier, um espírito que, dentre outras várias encarnações, ele viveu na Roma Antiga, viveu também na Idade Média e sempre nas suas diversas vidas, inclusive uma vida também no Brasil antes, logo depois do período do descobrimento, né? Em quase todas essas vidas, exceto naquela lá no período romano, ele atuando aí dentro no contexto do cristianismo, pelo menos das existências que a gente tem notícia. E então é um conhecedor aí da teologia cristã e foi uma pessoa muito importante para que Chico desenvolvesse o que ele desenvolveu, porque além de ser o autor de muitos livros através do Chico, ele é que orientou, ele que construiu, vamos dizer assim, o Chico como médium, a assessorá-lo, a orientá-lo nas diversas etapas da sua vida, de aprendizado, das experiências que ele deveria passar para se consolidar como médium, etc. É um espírito exigente, não no sentido pejorativo da palavra, mas que pediu ao Chico que ele tivesse, sobretudo, muita disciplina, e falou numa das ocasiões, inclusive, que ele pediria apenas 3 coisas ao Chico. E essas 3 coisas eram disciplina, disciplina e disciplina. Isso porque sem disciplina ninguém chega a nenhum lugar, né? Foi muito sábia da parte dele pedir essas 3 coisas, que na verdade eram uma só, ao Chico, porque a disciplina seria a base, seria o alicerce sobre o qual tudo mais poderia ser construído e como foi construído, né? Então, em rápidas palavras, esse é o Emmanuel, como eu disse, para quem acabou de chegar de Marte aí, não tem ideia nenhuma de quem seja Emmanuel. Emmanuel deixou muitos livros através de Chico e eu selecionei aqui 3. O primeiro deles é este aqui, Pensamento e Vida. É um livrinho bem fininho, bem pequeno, um pleonasmo aí, né? Pequeno livretinho, né? Mas é isso mesmo, porque ele é menos do que um livrinho no sentido físico, mas de conteúdo muito grande. O segundo que nós selecionamos, esse aqui, o Consolador, e ambos são de autoria de Emmanuel, através do Chico, e selecionei também Pinga Fogo com Chico Xavier. Esse não é de autoria do Chico, porque é uma transcrição da participação do Chico nesse programa famoso aí da década de 70, o programa Pinga Fogo, mas no trecho aqui que nós selecionamos, Chico se reporta a Emmanuel. E vamos ver então por que esses 3 livros foram selecionados para nós falarmos desse tema, então, a sabedoria de Emmanuel para os tempos atuais. Todos nós estamos enfrentando aí esse período singular, né? Não diria ímpar, porque já tivemos na história da humanidade diversas pandemias, diversas épocas também de muita dificuldade, mas talvez seja um período ímpar para as nossas vidas, né? Pelo menos aí nos quase últimos 100 anos, né? Porque a última grande pandemia foi no início do século XX, da gripe espanhola,
Então, de lá para cá, nós não tínhamos tido nada tão abrangente, nada tão global quanto a pandemia que nós estamos vivendo aí. É nesse sentido, então, que nós estamos falando aí de tempos atuais, de época de pandemia, de todas as consequências que ela nos trouxe. E também quando nós falamos de tempos atuais, nós estamos falando aí de toda a conjuntura que nós estamos vivendo no mundo, não só da pandemia em si, mas também de todo o cenário político aí que se desenha praticamente no mundo todo, de muita divisão, de muita intolerância. É justamente a respeito desse ponto que nós gostaríamos de começar aqui com Pensamento e Vida. Esse livrinho ele tem uma história bastante interessante que Emmanuel narra aqui bem na apresentação do livro, né? Ele não chama de prefácio, então seria uma apresentação. Ele fala o seguinte: ó, perguntou-nos coração amigo se não possuíamos algum livro no plano espiritual suscetível de ser adaptado às necessidades da Terra. Então, alguém, através do Chico, deve ter endereçado alguma requisição a Emmanuel, se ele não poderia compartilhar conosco aqui na Terra algum livro do plano espiritual, algum livro que pudesse nos auxiliar aqui na Terra a gente a vencer as dificuldades com maior facilidade. Continua então Emmanuel aqui. A pessoa então solicitou esse livro, né, com algumas páginas que falassem ao espírito dos problemas do espírito. Algo leve e rápido que condensasse os princípios superiores que nos orientam a rota. Então é muito interessante essa requisição, né, que foi feita a Emmanuel. Primeiramente, que seria um livro que falasse do espírito, que falasse ao espírito dos problemas do espírito, né? Então, das grandes necessidades do ser humano, das grandes angústias, dos grandes questionamentos, de vários aspectos aí, que diríamos talvez mais filosóficos, que seriam de interesse às pessoas, a nós encarnados aqui na Terra. Mas que também fosse algo leve e rápido, nada de ser um calhamaço, nada de ser um tratado filosófico, mas algo rápido, que resumisse, que condensasse os princípios superiores que deveriam nos orientar enquanto encarnados aqui na Terra. E prossegue Emmanuel. E lembrando-nos, por isso, de singela cartilha falada, de que dispomos em nossas tarefas junto aos companheiros em trânsito para o berço, utilizada em nossas escolas de regeneração entre a morte e o renascimento. Então, aqui está esse livro Pensamento e Vida, que Emmanuel diz que é uma cartilha. Sabemos, né, que uma cartilha é um livro que se endereça àqueles que estão aprendendo as primeiras letras, né, aos aprendizes aí nas etapas iniciais do processo educacional. Então, uma cartilha se endereça a todos. Por quê? Porque ela não exige nenhum conhecimento aprofundado. E ela apresenta a cartilha os alicerces básicos. Quando é uma cartilha para leitura, os alicerces básicos, então as ferramentas básicas para a leitura. Se for uma cartilha endereçada às questões da vida, então vai apresentar aqueles assuntos, aqueles conhecimentos que são fundantes, que são mais fundamentais para a existência humana, que é o caso, então, desse livrinho Pensamento e Vida. Ele tem apenas 136 páginas nesse formato pequeno aqui, dá para a gente ver que os conteúdos foram bastante condensados e ele atravessa vários temas, como, por exemplo, educação, fé, trabalho, entendimento, família, filhos, corpo, saúde, profissão, hábito, humildade, oração, obsessão, enfermidade, morte, amor, etc., e tolerância, que foi o que nós escolhemos aqui, então, para refletirmos um pouco na noite de hoje aqui. Haja vista esse cenário, então, de polaridade que nós estamos vivendo, até poderíamos mesmo dizer de bastante intolerância por parte
de nós aí em várias sociedades terrenas. Isso não é, infelizmente, um aspecto que apenas no Brasil nós estamos atravessando. Vários países têm enfrentado situações difíceis relacionadas ou como consequência da intolerância. Então, no capítulo 25 de Pensamento e Vida, Emmanuel diz o seguinte: vive a tolerância na base de todo o progresso efetivo. Ou seja, Emmanuel começa falando que não tem como ter progresso efetivo, não tem como ter avanço efetivo sem a tolerância. A tolerância está na base desse progresso efetivo. Ele ilustra essa frase com o comentário à sua própria afirmação, dizendo: as peças de qualquer máquina suportam-se umas às outras para que surja essa ou aquela produção de benefícios determinados. Todas as bênçãos da natureza constituem larga sequência de manifestações da abençoada virtude que inspira a verdadeira fraternidade. Emmanuel gosta muito de utilizar essas analogias, principalmente com a natureza ou com coisas que estão ao nosso redor. Isso é uma maneira de colocar certos conceitos que são profundos, mas colocar esses conceitos em vários níveis de entendimento. Então, as analogias servem para que nós possamos pegar uma frase de conteúdo talvez um pouco mais abstrato, um pouco mais filosófico, e colocar esse conteúdo revestido em coisas que nos cercam. Esse é um procedimento pedagógico poderoso, quando nós usamos de analogias para realizar o ensinamento, porque a analogia ela consegue preservar o ensinamento sem que seja necessidade que você explique aquilo com muitas palavras, porque a própria analogia em si ela já é capaz de transmitir isso. E ele vai fazer então a analogia das peças da máquina, né? Que todas as peças de uma máquina elas têm que serem solidárias entre si, elas têm que serem, poderíamos dizer aqui, né, tolerantes. Nenhuma peça pode exigir mais da outra, porque todas elas estão num processo sinérgico, num processo em que cada uma desenvolve a sua função e entrega à próxima o seu resultado, né? E ele evoca também essa analogia da natureza, né? Toda a natureza se desenrola também por processo de tolerância, né? Quando o sol que provê a energia para as plantas que provê o oxigênio para a atmosfera, as plantas que auxiliam no processo de renovação do solo, que permite que os micro-organismos vivam no solo, que também auxiliam as plantas. Então, é toda uma cadeia regada pela tolerância, em que cada um desenvolve o seu papel colaborando com o outro e não criticando o outro, né? Imaginemos a planta que se ficasse só reclamando do sol, ficasse criticando o sol, ela não desempenharia o seu papel. Então, em todo esse processo, cada elo da cadeia tem a sua função e na natureza a tolerância está presente em todos esses elos. Caso contrário, a natureza não funcionaria da forma perfeita que ela funciona. Continua Emmanuel. Tolerância, porém, não é conceito de superfície. É reflexo vivo da compreensão que nasce límpida na face da alma, plasmando a esperança, a paciência e o perdão com esquecimento de todo o mal. Pedir que os outros pensem com a nossa cabeça seria exigir que o mundo se adaptasse aos nossos caprichos, quando é nossa obrigação adaptar-nos com dignidade ao mundo, dentro da firme disposição de ajudá-lo. Então, Manuel aqui vai nos trazer essa reflexão de que a tolerância é nós nos adaptarmos ao mundo e não o contrário, não esperar que o mundo se adeque a nós. O mundo é o que é. Imaginem se 6, 7 bilhões de pessoas, né, que é aproximadamente a população do mundo hoje, 7 bilhões de pessoas, se cada pessoa quisesse que o mundo
aqui mundo englobando tudo, né, o planeta, as outras pessoas, etc. Se cada pessoa quisesse que o mundo se adaptasse a ela, nós teríamos que ter 7 bilhões de terras, de universos diferentes. E não é assim que se processa. Ao entendermos que tudo está seguindo o seu fluxo, e quando nós respeitamos esse fluxo, e esse fluxo envolve as pessoas nas suas maneiras de pensar, nas suas maneiras de agir, quando nós respeitamos a diversidade que está à nossa volta, não só em termos de pessoa, mas também a diversidade presente na natureza, nós estamos exercitando a tolerância. Continua Emmanuel. A providência divina reflete em toda parte a tolerância sábia e ativa. Deus não reclama da semente a produção imediata da espécie a que corresponde. Dá-lhe tempo para germinar, crescer, florir e frutificar. Não solicita do regato improvisada integração com o mar que o espera. Dá-lhe caminhos no solo, ofertando-lhe o tempo necessário à superação da marcha. Assim também, de alma para alma, é imperioso que não tenhamos qualquer atitude de violência. Violência aqui, amarrando no que ele acabou de dizer, né, no sentido de dar tempo ao tempo, de não esperar também que as coisas aconteçam numa velocidade maior do que é necessário que elas ocorram. Isso também é exercitar a tolerância, né? A tolerância em relação ao tempo. Não que a gente vá fechar os olhos a todo mal ou a tudo que poderia ser melhor, mas a tolerância faz com que a gente reflita até que ponto eu estou querendo que as coisas sejam diferentes por uma questão de ego meu, porque eu gostaria simplesmente que elas fossem diferentes, ou elas são diferentes porque elas estão caminhando, estão seguindo o seu fluxo. Então, tentar entender essa equação, que nem sempre é simples, e aliás quase sempre é bastante complexa, é um exercício da tolerância, é o exercício máximo da tolerância, né? Como nos disse aqui Emmanuel um pouquinho atrás, a tolerância exige reflexão. Não é uma receita simples em que a gente olha e diz é assim ou assado, mas que nos chama à reflexão ao ponto de nós analisarmos, ou nos chama à reflexão para nós analisarmos. Se nós estamos sofrendo com as coisas, é porque nós gostaríamos que elas fossem diferentes do que elas são, ou nós não estamos sabendo dar tempo ao tempo e esperar que, como ele usa aqui a metáfora, né, nós esperar que a semente germine, que a árvore cresça e que nós possamos obter os frutos, ou que o riacho chegue ao mar, né? Será que a gente não está apressando o rio, né? Existe um provérbio que o pessoal da filosofia Gestalt gosta muito de utilizar, que é não apresse o rio, ele corre sozinho. Então, seria uma atitude de intolerância de minha parte ao chegar às margens do rio e achar que ele está correndo muito devagar, ou que ele está correndo rápido demais, se estiver numa área de correnteza, né? Ele é o que é. Não apresse o rio, ele corre sozinho, né? Ou seja, tanto nos momentos em que nós achamos que ele está muito lento ou nos momentos em que ele está muito rápido, ele está apenas sendo o que ele é, o rio. E compete a nós, numa atitude de tolerância, reconhecermos isso e respeitarmos esta velocidade que ele apresenta ali naquele trecho, naquele momento. Ele está apenas sendo o que ele é. Continua Emmanuel. A brutalidade do homem impulsivo e a irritação do enfermo deseducado, tanto quanto a garra do animal e o espinho na roseira, representam indícios naturais da condição evolutiva em que se encontram. Aqui é bastante significativo quando ele fala, né, a brutalidade do homem impulsivo. Se nós nos deixarmos agir pelos impulsos, né, e através desses impulsos nós expressamos certas atitudes de brutalidade, Emmanuel está dizendo que isso apenas está revelando
a condição evolutiva em que nós nos encontramos, né? Então, é um retrato da nossa condição evolutiva, nos mostrando que nós temos um caminho a percorrer. Se ainda estamos percorrendo os caminhos da brutalidade, da impulsividade, isso é um aviso para a gente que há caminho à frente ainda a ser percorrido nesse processo evolutivo. Continua Emmanuel: opor ódio ao ódio é operar a destruição. Olha que frase mais atual é essa, frase perfeita para os nossos tempos, né? Opor ódio ao ódio é operar a destruição. Não é à toa também que já diz o pensamento popular, né, que não se apaga fogo jogando-lhe álcool, né? Ou que não se esgota o ódio contrapondo com ódio, o ódio só se esgota contrapondo a ele o amor. Então é muito significativo Emmanuel nos dizer isso nesse capítulo intitulado Tolerância, que opor ódio ao ódio é operar a destruição. Continua Emmanuel: o autor de qualquer injúria invoca o mal para si mesmo, ou seja, quando nós proferimos alguma injúria, algo que leva a algum sofrimento a um outro ser, nós mesmos invocamos o mal para nós mesmos, né? Pela lei do retorno, pela lei da ação e da reação, isso irá nos retornar. Continua ainda Emmanuel: em vista disso, o mal só é realmente mal para quem o pratica. Revidá-lo na base de inconsequência em que se expressa é assimilar-lhe o veneno. É imprescindível tratar a ignorância com o carinho medicamentoso que dispensamos ao tratamento de uma chaga. Porquanto golpear a ferida sem caridade será o mesmo que converter a moléstia curável numa legião sem remédio. Emmanuel aqui está classificando qualquer tipo de ignorância que qualquer ser apresente como sendo uma doença, como se fosse uma chaga. Se nós, então, ao verificarmos qualquer atitude de ignorância, e em sendo a ignorância uma ferida, uma chaga, ninguém cura uma chaga dando-lhe sopetão ou dando-lhe, esmurrando, etc. Só curamos uma chaga tratando-a convenientemente, através do remédio adequado, né? E ele vai, então, dizer qual que é esse remédio. A tolerância, por esse motivo, é, acima de tudo, completo esquecimento de todo o mal com serviço incessante ao bem. Quem com os lábios repete palavras de perdão de maneira constante, demonstra acalentar a volúpia da mágoa com que se acomoda perdendo tempo. Ou seja, aqui ele nos fala que não adianta ficarmos repetindo: eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. Porque isso aparentemente está apenas expressando uma mágoa sendo remoída. Ele diz que somente o serviço incessante no bem é que vai se contrapor àquilo que nos feriu. Porque ele diz: perdoar é olvidar, é esquecer a sombra buscando a luz. Não é dobrar joelhos ou escalar galerias de superioridade mendaz, teatralizando os impulsos do coração, mas sim persistir no trabalho renovador, criando bem e harmonia, pelos quais aqueles que não nos entendam, de pronto nos observem, com diversa interpretação, compreendendo-nos o idioma inarticulado do exemplo. Ele vai nos falar então, Emmanuel, que o exemplo é que a força, na verdade, a grande força transformadora. Não são as palavras, não são um papel que nós vamos escrever ou uma mensagem, mas o exemplo é que vai mostrar de fato que nós perdoamos, que nós exercemos a tolerância, né? Ele está equiparando aqui a tolerância ao perdão, né? No sentido de que, ao verificarmos que também somos falhos, nós temos que exercitar a tolerância, ou seja, não exigir dos outros aquilo que nós ainda não conseguimos
expressar, ou aquilo que nós ainda não conseguimos ser. E para finalizar, continua Emmanuel. Oferece-nos o Cristo o modelo da tolerância ideal, em regressando do túmulo ao encontro dos aprendizes desapontados. Longe de reportar-se à deserção de Pedro ou à fraqueza de Judas, para dizer com a boca que os desculpava, refere-se ao serviço da redenção, induzindo-os a recomeçar o apostolado do bem eterno. Tolerar é refletir o entendimento fraterno, e o perdão será sempre profilaxia segura, garantindo, onde estiver, saúde e paz, renovação e segurança. Então, quando Emmanuel nos recorda que a atitude de Jesus, né, que quando ressurrecto volta aos seus discípulos, ele não chega acusando, não chega dizendo como que vocês deixaram que isso acontecesse, como que vocês me abandonaram, eu fiquei lá praticamente sozinho, pregado na cruz. Não, ele não perde tempo com essas coisas, ele vai ao que de fato interessava, né? Que não importa o que passou, não tem como retomar o tempo passado, importa o que nós possamos fazer da agora para frente, da agora para o futuro. E em relação aos discípulos, era encaminhá-los para a tarefa que lhes competia fazer. E finalizando, então, Emmanuel vai dizer, né? Tolerar é refletir o entendimento fraterno, e o perdão será sempre profilaxia segura, garantindo onde estiver saúde, paz, renovação e segurança. Como eu já havia dito, né, nessa mensagem, Emmanuel está vinculando de modo bastante patente a tolerância ao perdão, a tolerância como sendo o exercício da tolerância como sendo o exercício do perdão. E aqui ele vai categorizar o perdão como sendo o exercício do esquecimento, né? Então são 3 palavras que estão bastante conectadas nessa mensagem dele. E esse perdão, então, que está sendo colocado a serviço da tolerância, ele vai dizer, então, que é a profilaxia, que é aquilo que vai evitar um mal maior e vai nos trazer, então, saúde, paz, renovação e segurança. Então, essa foi a mensagem, né, desse capítulo 25, Tolerância, do livrinho de Emmanuel, Pensamento e Vida. Todas as demais mensagens são mais ou menos nesse estilo, são bastante aplicadas, são bastante direcionadas aos nossos problemas de sempre, né, que em todas as épocas da humanidade, inclusive a atual, a tolerância sempre foi e é importante, né? Mas particularmente nestes dias, então, que nós estamos atravessando aí, né, de tantos desentendimentos, de tantas divisões, de tanta falta de tolerância, né? Então, nós refletirmos sobre a tolerância, exercitando-a, principalmente na forma do perdão, como Emmanuel nos fala aí nessa mensagem. O segundo livrinho que nós trouxemos aqui, então, é o Pinga Fogo, com Chico Xavier. E lá na página 76, na verdade, na página 75 é que está a pergunta, porque a pergunta começa a ser respondida na página 75 e vai até a página 77. É uma pergunta do Saulo Gomes, que foi um jornalista e também espírita, nesse programa, então, que foi ao ar na década de 70, na antiga TV Record, que era o programa Pinga Fogo, nesse episódio aqui, então, nessa transcrição que consta desse livro, né, com o nosso querido Chico Xavier. Eles estão falando, então, sobre o que iria ocorrer com o futuro da humanidade, se a gente iria alcançar um período de paz ou não, etc. E Chico, então, responde que, autorizado por Emmanuel, ele diz que se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos,
então nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana partindo da Lua. Posto que essa entrevista se deu no ano de 1971, então a espiritualidade superior, aí, tendo como porta-voz Emmanuel, projetava que a gente ainda teria aí 50 anos, mais ou menos, né, críticos pela frente, em que nós ainda poderíamos, nesse período de 50 anos, atingirmos ou irmos para o caminho da autoextinção através de um extermínio global. Né? Isso não estava descartado pela espiritualidade maior. Claro que devemos encarar esse período nesses 50 anos como sendo uma projeção, né? Não é que seriam exatamente 50 anos, então deu 31 de dezembro de 2020, né, que é exatamente quando a gente tem aí os 50 anos, estamos livres da extinção global, né? A gente tem que olhar também isso com a razão e entender que isso era um período aí mais ou menos projetado pela espiritualidade, né? Que duraria mais ou menos esse intervalo de tempo aí, que estamos talvez aí prestes a passar por ele, né? Mas o que eu gostaria de destacar é quando Chico Xavier diz aqui que se nós vencêssemos então esse período aí e não nos auto-extinguíssemos, então, diz ele, então nós não podemos também acusar os nossos irmãos que estão se dirigindo à Lua, porque ele está falando aqui a respeito de gastos, né? São gastos bilionários, né, para levar o homem à Lua, foram gastos bilionários, né? E atualmente estão sendo retomadas aí essas missões à Lua, agora por vários países. E então o Chico está falando que esses gastos bilionários, eles não são sem propósito, né? Repetindo então a fala dele aqui. Então nós não podemos também acusar os nossos irmãos que estão se dirigindo à Lua para pesquisas que devem ser consideradas da máxima importância para o nosso progresso futuro, porque as despesas efetuadas com isso serão naturalmente compensadas, talvez com a tranquilidade para uma sociedade mais pacífica na Terra. Porque se não entrarmos, por exemplo, no conflito de proporções imensas, então na Lua é possível que o homem construa as cidades de vidro, as cidades estufas, onde cientistas possam estabelecer pontos de apoio para a observação da nossa galáxia. Essas cidades não são sonhos da ciência. Essas cidades, naturalmente, com muito sacrifício da humanidade terrestre, podem ser feitas e provavelmente, vamos dizer, vai se obter nitrogênio e oxigênio e usinas de alumínio e formação de vidro e matéria plástica na própria Lua para a construção desses redutos, produtos da ciência terrestre e provavelmente a água fornecida pelo próprio solo lunar. Eu lendo aí as notícias aí no finalzinho de outubro, a NASA fez uma divulgação aí em nível global, fez até um certo suspense aí, né, no final de outubro, dizendo temos uma grande revelação para ser feita à humanidade, etc. Guardaram esse suspense aí por praticamente uma semana. E, enfim, então a NASA divulgou resultado de estudos que foram feitos aí ao longo praticamente dos 2 últimos anos em relação a observações a respeito do solo lunar. Essas observações foram feitas através de um avião voando aí aproximadamente a 13 mil metros da superfície da Terra, 13 quilômetros mais ou menos, numa região em que o ar da Terra, a atmosfera já é bastante rarefeita, e esse avião portava um aparelho que mede a radiação no infravermelho. E esse aparelho, então, dirigiu as suas radiações para a Lua, e ao refletir, essas radiações foram captadas, e observando esse espectro, então, de retorno, é possível, através de métodos apropriados, detectar
a composição de substâncias do solo lunar. E a grande revelação da NASA foi exatamente essa, não exatamente com essas palavras que eu vou dizer aqui, mas o que a NASA teve a dizer foi: encontramos água em grande quantidade na Lua. Essa grande quantidade aqui é um pouco relativa, né? Mas assim, para a quantidade que a gente achava que tinha na Lua, que era muito, muito pequena, então a NASA então concluiu que existe água na Lua numa quantidade muito maior do que se suspeitava. E essa água está no solo lunar, semelhante ao ouro também, que em determinadas lavras aí ele está disperso numa quantia muito pequena aí, quase que em partes por bilhão, mas usando aí processos de purificação, processos químicos, aí é possível a gente aproveitar este ouro, é o que fazemos em várias lavras aí. Então, da mesma forma, a água, mesmo estando presente numa quantia muito pequena na Lua, aí em partes por bilhão, a NASA já está começando a desenvolver métodos de minerar essa água. E é justamente o que o Chico disse aqui, sob a direção, né, de Emmanuel, que a Lua, então, se nós vencêssemos esse período aí dos 50 anos e não nos auto-extinguíssemos, a Lua seria uma espécie de catapulta para a gente explorar o espaço sideral. Isso provavelmente traria grandes avanços, imensos avanços para a humanidade, porque todas essas grandes empreitadas científicas geralmente trazem grandes avanços, né? No início a gente falava sobre aí o período difícil que a gente atravessa da pandemia, que nos trouxe imensas dificuldades em vários aspectos, mas é inegável também os efeitos positivos que essa pandemia irá trazer para a humanidade na forma principalmente de avanços científicos, fora outros avanços que com certeza ocorrerão, mas em termos de avanço científico, em termos de desenvolvimento de métodos de detecção, de desenvolvimento de vacinas, de testagem e de várias outras coisas, será um avanço inegável, né? E esse processo de conquista aí do espaço a partir da Lua, né, utilizando a Lua como base, com certeza irá trazer imensos avanços para a humanidade. E Chico, então, repetindo, né, dizia que provavelmente na Lua iriam ser construídas as tais cidades de vidro e os próprios elementos necessários a essa exploração seriam obtidos na própria Lua. Isso porque é muito caro levar elementos da Terra para a Lua, né? Como eu falei, a quantia de água que a NASA detectou na Lua é praticamente de partes por bilhão, ou seja, de cada 1 bilhão de partes do solo lunar, apenas umas poucas partes é de água. Mas mesmo assim, purificar essa água, minerar essa água, né, como é chamado, seria mais barato do que levar a água da Terra. Embora aqui na Terra a gente tenha água em abundância, né, aproximadamente 70% do nosso planeta é água, mas levar essa água da Terra para a Lua é extremamente caro. Então, o ideal seria obter a maior parte dos elementos necessários a esse processo de exploração na própria Lua. E quando eu li as notícias aí nos jornais, né, dessa grande descoberta da NASA, há poucas semanas atrás, eu lembrei logo aqui dessa passagem, dessa entrevista com o Chico, e fiquei feliz em ver aí, né, essa previsão do Chico / Emmanuel sendo concretizada, sendo realizada, né? E oxalá, né, tomara que de fato a gente esteja entrando nesse período aí de grandes conquistas aí em relação ao conhecimento do espaço e todos os possíveis benefícios que isso possa trazer para a humanidade como um todo, né? Que não seja apenas uma conquista científica em si, mas que os seus desdobramentos nas áreas de saúde, nas áreas social, enfim, em todas as áreas da humanidade, né, e do planeta Terra como um todo, por que não? Que todas essas áreas sejam também beneficiadas com esse progresso, né? É isso que nós esperamos e desejamos.
E por fim, para nós encerrarmos essa breve fala, né, a sabedoria de Emmanuel para os tempos atuais, ou nos tempos atuais, né, trouxemos então do livro O Consolador, a pergunta 302, já que esse livro O Consolador é um livro de perguntas e respostas, né, no estilo de O Livro dos Espíritos, em que Emmanuel passa por inúmeros temas, né? Tem uma primeira parte inteira em que ele responde perguntas a respeito de ciências em geral, de química, de física, de biologia, de psicologia, de sociologia e de outras ciências. Na segunda parte, ele responde perguntas de caráter mais filosófico, também em diversos temas. Na terceira parte, ele responde a respeito de perguntas sobre religião. E nessa parte, terceira parte, tem sobre religião, sobre evangelho, sobre amor, sobre espiritismo e sobre mediunidade. Então, aqui a gente está na pergunta 302, já próxima do final do livro, e perguntaram então a Emmanuel: como compreender a afirmativa de Jesus aos judeus? Sois deuses. Então, existe uma fala no Novo Testamento em que Jesus diz aos judeus, né, as pessoas ali que o ouviam, né, essa frase famosa, né, vós sois deuses. E as pessoas, então, alguém ou um grupo de pessoas perguntou a Emmanuel como nós devemos entender essa frase, que nós somos deuses, né? Claro, deuses aqui com um D minúsculo, né? E Emmanuel responde: em todo homem repousa a partícula da divindade do Criador, com a qual pode a criatura terrestre participar dos poderes sagrados da criação. O espírito encarnado ainda não ponderou devidamente o conjunto de possibilidades divinas guardadas em suas mãos, dons sagrados tantas vezes convertidos em elementos de ruína e destruição. Entretanto, os poucos que sabem crescer na sua divindade pela exemplificação e pelo ensinamento são cognominados na terra santos e heróis, por afirmarem a sua condição espiritual, sendo justo que todas as criaturas procurem alcançar esses valores, desenvolvendo para o bem e para a luz a sua natureza divina. Há vários elementos aqui que a gente poderia destacar e eu começo destacando o finalzinho da resposta de Emmanuel. Desenvolvendo para o bem e para a luz a sua natureza divina. Então, Emmanuel está nos recordando a natureza divina que nós carregamos dentro da gente. Que nós somos um espírito habitando um corpo, né? E esse espírito, ele carrega dentro de si parte da divindade. Como ele diz lá no início da mensagem, em todo homem repousa a partícula da divindade do Criador. Então, nós carregamos dentro de nós mesmos uma centelha do Criador. Como pode ser isso, né? Como nós podemos carregar a centelha do Criador dentro de nós, né? Imaginemos o Sol, né? O Sol, que está lá no centro do nosso sistema planetário, né, que todos os dias nós o vemos aí, né, ao nascer do Sol e até ao pôr do Sol. O Sol está constantemente emitindo os seus raios solares. Esses raios solares, quando atingem a Terra, nós temos então o que nós chamamos de dia aqui. Quando o Sol emite um raio solar, esse raio solar tem todas as características do Sol dentro dele, é uma fagulha do Sol, é uma centelha do Sol, mas ele tem a própria característica do Sol. Apesar de ser um pequeno fragmento do Sol, ele carrega dentro de si a própria natureza do Sol. Então, o raio solar,
ele, ao mesmo tempo, nós poderíamos dizer que ele é distinto e que ele é igual ao Sol. Ele é distinto porque ele foi já emitido pelo Sol e já está caminhando em direção às várias partes do sistema solar, mas ele carrega a própria natureza do Sol em si. Então, é assim também que nós poderíamos entender essa questão da partícula da divindade ou do Criador que repousa em nós, né? Como se fosse uma fagulha que saiu do Criador, que foi emitida pelo Criador, assim como o raio foi emitido pelo Sol e que repousa em nós, né? Aliás, segundo vários entendimentos, nós somos essa partícula da divindade. O problema é que nós nos esquecemos disso, né? Imaginemos que um raio solar, né, fique aprisionado dentro de um quarto escuro. Ou talvez para melhorar o nosso entendimento, né, imaginemos uma lâmpada, né, uma lâmpada que pode clarear todo o ambiente, né, assim como o Sol emite os seus raios por todo o sistema solar, uma lâmpada similarmente emite a sua luz por todo o ambiente. Mas nós podemos pegar essa lâmpada e colocá-la dentro de uma caixa revestida de um material muito opaco, né, de um material completamente não transparente à luz. Embora a lâmpada esteja acesa, se ela estiver dentro de uma caixa completamente opaca, os seus raios luminosos não conseguirão passar as paredes dessa caixa e nós não conseguiremos vê-la. E nós podemos estar dentro de uma casa em completa escuridão e tendo em nossas mãos uma caixa que dentro dela tem uma lâmpada acesa, mas pelo fato dessa caixa ser de um material completamente opaco, a luz não consegue passar da lâmpada para o ambiente e nós permanecemos na escuridão. Então, da mesma forma, essa partícula da divindade do Criador, né, na expressão do Emmanuel, essa fagulha do Criador que somos nós mesmos em essência, ela também pode estar sujeita a várias opacidades. Ela pode estar dentro de um material mais translúcido ou ela pode estar completamente opaca, pode estar completamente tampada por um material que não deixa os seus raios luminosos passarem. E é assim, então, que nós vamos expressar essa fagulha divina em diferentes níveis, dependendo se nós permitimos, através dos nossos diversos corpos, né, do nosso corpo físico, do nosso perispírito, etc., se nós permitimos ou não que a luminosidade que está vindo desta fagulha divina, que somos nós em essência, que essa luminosidade ela se expresse ou não, da mesma forma que a lâmpada dentro da caixa, né? Se nós construirmos a caixa com um material completamente cristalino, um vidro, um cristal completamente límpido, a luz da lâmpada vai iluminar todo o ambiente. Se nós construirmos a caixa de um material já um pouco mais opaco, né? Um vidro que seja, por exemplo, colorido ou que ele esteja sujo na sua superfície, já a quantia de raios luminosos que vai passar será muito menor. Se o material dessa caixa for papel, um papel mais não muito grosso, né? Um papel mais fino, a quantidade de luz vai passar numa proporção ainda menor. E se o material de construção dessa caixa for, por exemplo, um metal grosso, de 1 centímetro, digamos, de espessura, completamente fechada, praticamente nada da luminosidade da lâmpada irá passar através desse material. Então, é assim que nós poderíamos entender a presença dessa partícula da divindade do Criador em nós. E essa partícula, então, se expressando de diversos modos a depender da pureza, cristalinidade do material que reveste essa partícula da divindade. Na resposta, Emmanuel ainda diz:
o espírito encarnado ainda não ponderou devidamente o conjunto de possibilidades divinas guardadas em suas mãos, dons sagrados tantas vezes convertidos em elementos de ruína e destruição. Esses dons, então, que estão intimamente relacionados com esse aspecto de que a divindade habita em nós, na forma dessa partícula, e como a divindade ela é infinita em todas as características, então nós também carregamos essa infinitude em nosso ser. E essa infinitude, quando ela não é canalizada para a ruína e a destruição, diz Emmanuel, nós temos um conjunto de possibilidades em nossas mãos muito grande, né? E é justamente esse conjunto de possibilidades praticamente infinitas que nós temos em nossas mãos que nós ainda temos a explorar se nós não entrarmos naquela autodestruição que Chico nos falava na entrevista do Pinga Fogo, né? E Emmanuel termina aqui na resposta, né? Entretanto, os poucos que sabem crescer na sua divindade, o que seria crescer na nossa divindade? Seria deixar que a divindade se expresse em nós, seria nós limparmos as nossas camadas, permitindo que essa luminosidade divina se expresse como tal. Então, esses poucos que sabem crescer na sua divindade, pela exemplificação e pelo ensinamento, são cognominados, são denominados, né, na Terra santos e heróis. Então, como disse Jesus, né, sois deuses, e aqui nós poderíamos parafrasear essa frase de Jesus, tal qual Emmanuel diz aqui, né, todos nós também podemos ser santos e heróis, dependendo apenas de nós deixarmos que a partícula da divindade que está presente em nós se expresse de modo a construir o bem e não que nós direcionamos as nossas forças, as nossas potencialidades para a ruína e para a destruição, nas palavras aqui de Emmanuel, né? Então, é muito significativa essa frase essa resposta como um todo, né, de Emmanuel, a essa frase de Jesus, né, sois deuses, que nós temos então potencialidades muito maiores que nós suspeitamos que nós temos, né? Essas potencialidades são capazes de fazer com que nós superemos qualquer obstáculo que tenhamos à nossa frente. Quer sejam obstáculos físicos, quer sejam obstáculos psicológicos, morais, sociais, etc. Que não há nenhum obstáculo que a divindade não possa transpor, já que a divindade está acima de tudo que existe no universo. E se a divindade habita em nós na forma dessa partícula divina, né, nós também carregamos todas as potencialidades em germe dentro de nós. E compete a nós, então, frutificarmos esse germe, permitindo, então, que essa luminosidade se expresse através de dos nossos atos, principalmente, da nossa vida como um todo, né? E assim nós também seremos capazes de superar qualquer dificuldade, qualquer obstáculo que nós possamos enfrentar nas nossas vidas, né? Quer sejam obstáculos exteriores, né, como esse que nós estamos enfrentando aí da pandemia, né, quer sejam obstáculos internos na forma de dificuldades psicológicas, de dificuldades diversas do nosso universo interior. Então, essa era a mensagem que nós gostaríamos de ter trazido à reflexão. Emmanuel é uma fonte imensa de sabedoria que nós podemos sorver para nos auxiliar em diversas situações de nossa existência. E para isso basta apenas que a gente converse com ele, né, na forma dos livros que ele deixou aí para nós, né? Todas as vezes que nós lemos um livro, é como se nós estivéssemos conversando com o autor, né? E conversar com Emmanuel, que
é um dos espíritos mais evoluídos que estiveram em contato direto com a Terra aí nos últimos tempos, nas últimas décadas, é um privilégio que está acessível a todos nós, né? Nós poderíamos pensar, seria um privilégio imenso eu poder conversar com um grande santo ou com Jesus, nem se fala, né? Entretanto, nós temos Emmanuel aí disponível o tempo todo ao nosso redor para nós entretermos uma entrevista com ele. Basta que nós abramos algum livro de sua autoria e isso é o mesmo que nós conversarmos com ele, porque as respostas, as reflexões que ele nos traz é como se ele estivesse em nossa frente conversando conosco. Então, que nós façamos uso dessa possibilidade de usufruir dessa presença magnânima, né, desse espírito de muita elevação que é Emmanuel, através aí do legado que ele nos deixou. Então eu desejo a todos uma excelente semana, desejo também um excelente final de ano, se nós não nos revermos até 31 de dezembro, e que nós possamos passar por essa dificuldade e de outras também aí que ainda virão, né? Que sempre são para o nosso aprendizado, que nós possamos passar com sabedoria, desenvolvendo o nosso autoconhecimento e colocando os nossos poucos recursos a serviço de todos os seres, desejando que todos os seres sejam felizes e sejam livres do sofrimento. Muita paz.